Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui eu trago mais indicações de Scribd, dessa vez indicações um pouco mais de miscelânea, assim. Não tem um gênero específico, livros diferentes, mas que são todos muito aclamados. Eu já ouvi muita gente falando bem de todos eles. Então é isso, mais uma vez são audiolivros e em inglês, porque como eu já expliquei nos outros vídeos, o catálogo do Scribd é muito bom para audiolivros em inglês. Já audiolivros em outras línguas ou livros em português, ele já tem um catálogo um pouco menor, que eu vou trazer num outro vídeo, indicações em português, mas eu prefiro focar no que eu acho que é, por enquanto, né, o ponto mais forte do Scribd para mim, que são os audiolivros em inglês. Então, a primeira indicação que eu vou trazer é o livro The Hate You Give, que é o ódio que você semeia, da Angie Thomas. Esse livro já virou filme. E esse livro vai contar a história da Star e vai tratar muito da violência policial contra os negros lá nos Estados Unidos, que é algo que esse ano tá mais evidente do que nunca. Então, a Star é uma menina negra, ela mora nesse bairro, né, negro, porque lá tem muito dessa divisão. E ela estuda numa escola com crianças, né, outros jovens brancos e ricos. Então, ela vive duas realidades paralelas na sua vida. Na escola, ela convive com a realidade dos brancos. Quando ela volta para casa depois da aula, é a realidade dos negros. E ela sempre foi ensinada aos pais a como se portar nas ruas para evitar maus entendidos e evitar ser vítima de violência, principalmente violência policial. E aí, ela tava com um amigo dela e, infelizmente, as coisas não vão bem e ele é morto pelos policiais e ela foi a única testemunha desse crime. Então ela tem que decidir o que fazer agora com isso. Como se posicionar, o que ela deve fazer, como ela deve agir. Então, é uma história muito forte, muito poderosa, que foi extremamente aclamada. Esse livro ficou, nas listas dos mais vendidos, ganhou o Goodreads Choice Awards, eu acho. É um livro que muita gente amou. O segundo livro é The Song of Achilles, que é a canção de Aquiles, que foi lançado aqui no Brasil, mas eu não sei se tá fácil de achar edições para adquirir, porque parece que ele saiu de linha de produção. É um livro que também foi muito aclamado, que é a mesma autora de Circe, que também foi outro livro aclamadíssimo. Então esse livro na verdade, meio que uma reconstrução da Guerra de Troia baseada na Ilíada. Então é uma história que muita gente já conhece, só que com um novo olhar, né, contada de uma nova maneira. O time do príncipe Patroclo é exilado no reino de Fídia, onde cresce a sombra do rei Peleu e de seu extraordinário filho, Aquiles. Apesar de suas diferenças, os meninos logo se tornam companheiros inseparáveis. Os laços entre eles se aprofundam à medida que se tornam adolescentes e hábeis nas artes da guerra e da medicina, para desagrado e irritação da mãe de Aquiles, Tétis, uma deusa cruel marinha que odeia os mortais. Quando se espalha a notícia que Helena de Esparta foi raptada, os homens da Grécia, ligados por um juramento de sangue, têm que partir para invadir Troia e salvar Helena. Seduzido pela promessa de um destino glorioso, Aquiles junta-se à causa. Patroclo, dividido entre afeto e o temor por seu amigo, acompanha-o. Mal sabem eles que os deuses do destino os colocarão à prova como nunca antes, exigindo deles terrível sacrifício. A outra indicação que eu trago para vocês é o livro Sage, que ele foi lançado em português pela Plataforma 21 com o mesmo nome. E esse livro, eu vi muita gente falando bem dele, muita gente mesmo. Mas como não li o livro, eu vou ler a sinopse pra vocês, porque eu prefiro. Uma garota foi brutalmente assassinada. Seu corpo foi encontrado entre um pomar de macieiras e uma escola incendiada nos arredores de Cold Creek, Colorado. Seu nome era Mattie Southern e ela só tinha 13 anos. A pequena Mary era a única conexão de sua irmã mais velha, Sadie Hunter, com o mundo. Quando elas foram abandonadas pela mãe, que era viciada em álcool e outras drogas, Sadie cuidou da irmãzinha como se nada mais importasse. Agora, tudo o que a garota de 19 anos quer é fazer justiça com as próprias mãos. E nem mesmo a gagueira que dificulta sua comunicação vai impedi-la de encontrar o paradeiro do assassino. Desde que partiu atrás do abusador que tirou a vida de Mary, Sadie nunca mais foi vista. O que aconteceu com ela? A única pessoa disposta a encontrar respostas é o jornalista Wes McCrae. Quando a polícia não conseguiu resolver o caso, a avó de consideração das garotas pediu ajuda dele. O repórter está seguindo o rastro de Sadie e, ao longo de sua investigação, ele produz um podcast. Cada pista descoberta revela uma verdade desoladora. Agora, pensa num livro que eu só vejo o pessoal do Booktube falando bem. É esse livro da próxima indicação, que eu não li ainda, mas tá na lista que eu quero, porque é tantos elogios que não dá pra eu não ficar interessada. E é o livro The Seven Husbands of Evelyn Hugo.
Ele foi lançado no Brasil com o nome Sete Maridos de Evelyn Hugo pelo grupo Companhia das Letras, se não estou enganada. Então esse livro vai contar a história dessa estrela do cinema, Evelyn Hugo, que ela era cercada pelos holofotes, seja por aparecer em tabloides ou pelos filmes que ela estreava, e ela aparecia com vários maridos, no caso ela teve 7. E aí, já aos 80 anos de idade, bem depois, ela resolve contar a história da vida dela. Só que ela faz uma exigência que seja uma repórter super novinha e inexperiente, que seja entrevistadora. E aí ela vai contar essa história e essa repórter vai perceber que tudo tem um motivo e que suas histórias podem estar mais conectadas do que se imagina. Outra indicação é o livro The Tattooist of Auschwitz, que foi lançado aqui no Brasil com o nome O Tatuador de Auschwitz pela editora Planeta. Então, esse é um romance histórico que é provavelmente muito pesado, muita gente vai, né? Ele trata da época do nazismo, dos campos de concentração, então não é uma leitura fácil, mas eu contar a história desses 2 judeus que se conheceram nesse grande campo de concentração, mais famoso de todos, no qual um deles era o tatuador, ele era o responsável por tatuar o número mesmo, sabe, o número de registro de cada um deles. Mas na verdade ele fazia o que podia para ajudar. Ele tentava trocar o que ele podia para oferecer comida e tentar ajudá-los a sobreviver e buscando dar cargos administrativos para que a maior parte deles sobrevivesse. Então ele tem essa moça que ao outro dia que os dois vão se conhecer, né, como eu disse, e eles vão ver esse amor proibido no qual as esperanças de um futuro bom estão muito longe. Então é uma história que parece ser muito boa, mas pra abalar emocionalmente as estruturas de qualquer um, porque foi um período pesado, a gente sabe que muita gente sofreu e é igual a menina que roubava livros, né? Um livro que nem se passou num campo de concentração e já doeu muito, então imagina esse. E pra finalizar essa lista, nós temos o livro American Gods, que foi lançado aqui com o nome Deuses Americanos, se não me engano, pela Intrínseca. Esse livro, né, do Neil Gaiman, é um livro muita gente ama, é um livro que já tá aí há um bom tempo e virou até série pela Amazon Prime. Então assim, tem uma coisa na sinopse super legal que eu acho que explica melhor do que minhas palavras, mas basicamente tem esse ex-presidiário que ele foi liberado e quando ele foi tentar voltar pra vida dele com a esposa dele, ele descobre que ela faleceu, e então ele ficou desolado e acabou conhecendo, né, esse cara, o Wednesday, que é um cara super esquisitão e enigmático e tal, e que chama ele pra viajar, e os dois começam a ir pra cidadezinhas dos Estados Unidos. E aqui é o seguinte: é nesses encontros e desencontros que o protagonista se depara com os deuses, os antigos que chegaram ao novo mundo junto dos imigrantes e os modernos, o dinheiro, a televisão, a tecnologia e as drogas, que estão se preparando para uma guerra que ninguém viu, mas que já começou. O motivo? O poder de não ser esquecido. O que Gaiman constrói em Deuses Americanos é uma amálgama de múltiplas referências, uma mistura de road trip, fantasia e mistério, o exemplo máximo da versatilidade e da prosa lúdica e ao mesmo tempo cortante de Neil Gaiman, que ao falar sobre deuses, fala sobre todos nós. Então assim, por mais que eu não tenha lido todos os livros dessa lista, são livros que eu só ouvi elogios e coisas boas, então assim, os audiolivros são muito úteis, e se você já tem o conhecimento de inglês ou quer treinar a sua compreensão auditiva em inglês, eu recomendo pra caramba. E você não precisa ficar com as mãos e os olhos ocupados, então você pode ouvir audiolivros enquanto você está cozinhando, enquanto você está lavando louça, arrumando o quarto, fazendo faxina, fazendo algum exercício físico. Para quem está pegando o transporte público, indo trabalhar, também é uma boa opção, em vez de você ficar com livro. O transporte público às vezes não é o melhor local para ficar sentadinho com um livro. Enfim, e espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!